Eu cumprimento todos os amados irmãos e os simpatizantes da fé nesta noite, com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos irmãos, eu estou fazendo esse pequeno vídeo para trazer uma palavra edificante para os nossos corações. Eu acredito no poder da palavra que transforma, que liberta e que salva o homem do pecado e é transportado para o reino do Filho do seu amor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A nossa intenção aqui é promover o reino de Deus, propagar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E eu estou aqui como um emissário de Cristo para transmitir uma palavra rema, uma palavra temática. E eu gostaria que você, juntamente comigo, pegasse a sua Bíblia, você que é um cristão, você que é um servo de Deus, você que está me ouvindo por meio desse aparelho de comunicação, quem sabe um dia você já esteve no altar do santuário, pregando, louvando, fazendo a obra missionária, mas hoje você se encontra em um declínio espiritual sem fronteiras, você se encontra numa situação difícil que não tem como sair. Mas nesta noite eu te convido a você refletir na palavra que eu vou trazer esta noite. E quem sabe o Espírito de Deus te chama de volta para o braço do Pai e renove a aliança que um dia foi feita por Cristo e foi quebrada também, mas que Ele está aqui para renovar esta aliança. Você que também está na presença do Pai, mas tem andado um pouco cabisbaixo e desanimado em relação à chamada, em relação à fé, em relação até mesmo à vida que está relacionada em vários segmentos. Jesus tem uma palavra para você. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória de Cristo nascerá sobre ti. Vem comigo esta noite meditar um pouco na palavra de Deus que está aqui em Gênesis capítulo de número 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Queridos irmãos, é interessante nós estudarmos a palavra de Deus. É bom nós meditarmos nos oráculos divinos para assim nós edificarmos a nossa alma. A Bíblia diz que a palavra, ela alimenta a nossa alma, ela edifica a nossa alma, e nós precisamos se fortalecer através da palavra. Disse o Mestre Jesus: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O profeta Jeremias disse que a palavra é o fogo que esmiuça a penha. Josué disse que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Então a palavra de Deus, ela é o nosso guia, preciso para todos os momentos. E para nós entendermos esse texto, nós precisamos regressar um pouquinho ao tempo e perceber que Deus chama uma família para ser salva,
para preservar aquilo que ele deixou na terra. A Bíblia diz que quando Noé é chamado para a salvação e Deus dá o livramento no dilúvio, a Bíblia diz que 8 pessoas só foram salvas por intermédio da arca que Deus pediu para Noé construir. Aqueles que não deram ouvido a Noé ficaram para trás e perderam a sua salvação. E eu acredito que nesses últimos dias Deus tem usado a igreja dizendo que a porta da graça está aberta e que aqueles que entrarem por essa porta estreita e apertada encontrarão a salvação através de Jesus Cristo. Mas é preciso ter coragem para abandonar o pecado. É preciso ter coragem para abandonar os vícios e tudo aquilo que aprisiona o homem ao jugo. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Deus quer salvar a tua alma, meu querido ouvinte. Deus quer salvar a tua alma, você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Deus tem uma obra na tua vida. A Bíblia diz que Noé, quando percebeu que o juízo de Deus era chegado e que ele tinha recebido o livramento de Deus exterminar todos da terra, ele olha e vê o seu filho Cã, o seu filho Sem e Jafé juntos, reunidos. E a Bíblia diz que Noé, ele tinha uma vinha e aí ele foi, embriagou-se de repente. Cã, que é o seu filho, viu a sua nudez e espalhou que o seu pai estava embriagado e que estava fazendo besteira. Já Sem e Jafé foram diferentes, foram lá e cobriram o seu pai, e de repente Jacó, quando volta à sua realidade, Noé, quando volta à sua realidade, ele libera palavras de bênção para os filhos. E a Bíblia diz, queridos amigos e irmãos, que a descendência de Noé foi preservada. E diz a Bíblia Sagrada que agora os filhos de Noé começam a se multiplicar na terra. E por se multiplicar na terra, começa o período pós-diluviano, aonde se levanta um homem chamado Nirode. Ele era um caçador nato que ficou conhecido na sua época como o homem mais poderoso da terra. Tanto que a história diz que quando Nirodes morre, o povo venerou tanto esse homem que decidiram construir uma estátua para relembrar os seus feitos e adorar ele também como Deus. Foi nesse período que surgiu a idolatria. E desde esse dia em diante, não se parou mais de adorar outros deuses que se foram intitulados pelos próprios homens. E a Bíblia diz que, por intermédio da Torre de Babel, que o homem queria ser semelhante a Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu a confusão das línguas e se espalhou por toda a terra. Agora entra a questão do meu objetivo na palavra temática que eu trouxe sobre a chamada de Abraão. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 27, diz assim: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naó e Harã. É interessante que a palavra Naó significa soprador. A palavra Harã significa montanha. E a palavra também Abraão é pai exaltado, grande pai, Abrão. Mas a palavra Abraão significa pai de muitos, o pai de multidão. Terá teve esses 3 filhos, Abrão, Naó e Harã. E
começa agora Deus trabalhar para que o plano salvífico viessem ser estabelecido por intermédio da semente da mulher que ele profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: e nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Já era uma palavra vindoura, uma palavra futurística que se enquadraria na pessoa do Messias, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que estava lá em Ur dos Caldeus, Terá, e os seus 3 filhos, chamado Abrão, Naó e Harã. E a Bíblia diz, irmãos, que Naó, que significa soprador, Harã, que significa montanha, e Abrão, pai exaltado, estavam lá em Ur dos Caldeus. O que nos chama a atenção é que nessa cidade havia o deus da lua. Nessa cidade havia outros deuses e muitos idólatras. E eu vou provar na Bíblia que o pai de Abraão e o irmão de Abraão, chamado Harã, também eram adoradores de outros deuses. Aqui no livro de Josué, se você puder abrir comigo aqui no livro de Josué, capítulo de número 24, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo de número 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais Terá, pai de Abraão, pai de Naó, e serviram a outros deuses. E serviram a outros deuses. Queridos irmãos, o pai de Abraão e um dos seus irmãos moravam em Ur dos Caldeus, e eles adoravam outros deuses. Mas Abraão adorava o Deus de Noé. Deus preserva a sua semente. Deus preserva o seu povo. O objetivo de Deus era escolher alguém para formar uma família que se expandiria por toda a terra. Então a palavra Abraão aparece 310 vezes em toda a Bíblia. Então Abraão é filho de Terá, natural de Ur dos Caldeus. O padrão econômico de Abraão, ele era um homem muito rico, possuía muitos gado, ouro, pratas e servos. Isso é lá para frente. O perfil de Abraão qual era, LG? Ele era obediente, corajoso, honesto, intercessor e fiel ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então a palavra de Deus é fiel quando diz que Deus cumpre com a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus chamou a Abraão na cidade de Ur dos Caldeus. Você quer que eu lhe prove que Deus chamou Abraão na cidade de Ur dos Caldeus? Olha o que diz aqui em Atos, capítulo de número 7, se não me falha a memória, e o versículo de número 2 diz assim: e disse Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, que é Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Porque Harã
morreu, o seu pai terá. Quando o seu pai Terá morre, Deus já tinha falado com Abraão. Abraão estava aguardando um sinal de Deus. E quando seu pai morre, porque a trajetória de Abraão, de Ur dos Caldeus até ao Egito é grande. Então a Bíblia diz que Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Depois ele foi para Harã. De Harã, Abraão seguiu para a cidade de Siquém. Depois ele viveu em Betel. De Betel ele foi para Hebrom. E a Bíblia Sagrada diz que lá em Hebrom surgiu uma fome tão grande que Abraão ele foi para o Egito. Capítulo 12, quando ele recebe a chamada divina. Então, queridos irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz: Abraão, sai da tua terra. A chamada de Abraão levou Abraão a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, e tornou-se estrangeiro e peregrino na terra. Quem faz imigração em outros países sofre, devido à cultura, um choque cultural por sair do seu país e ingressar num país desconhecido com usos e costumes diferentes. Abraão sentiu isso. Saiu da sua terra para um lugar desconhecido que Deus não revelará. E quem sonha conquistar alguma coisa fora do seu país precisa trabalhar. E o que eu entendo na Bíblia é que Abraão trabalhou duro para prosperar na terra como estrangeiro e como imigrante também. Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma grande nação para Abraão. Deus promete coisas para nós e ele vai cumprir. Deus prometeu abençoar Abraão. E Deus não tem cumprido tudo isso, irmão. A Bíblia diz que quando Deus chama a Abraão, Deus revela para Abraão, aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 15 e versículo de número 13. Quando Abraão sai de Hebrom, porque lá em Hebrom apareceu uma grande fome e não tinha comida lá, e Deus toca no coração de Abraão para ele ir para o Egito. E lá no Egito, Deus fala para Abraão e diz: olha, Abraão, então disse Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lá por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que servirão e depois sairão com grande fazenda. Deus revelou para Abraão que o seu povo seria escravizado no Egito, mas que ele ia levantar um profeta que libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Deus revela a Abraão que o seu povo seria escravizado, mas depois Deus fala para Abraão: mas através do meu poder eu vou provar que eu vou tirar o meu povo com um braço forte e todo poderoso. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, Deus permite certas situações acontecer, mas não quer dizer que Deus estava perdendo o controle. Quando Abraão casa com Sara, Abraão já tinha uma idade avançada. Abraão já tinha uma idade avançada quando Deus promete dar um filho a Abraão.
E Sara era estéril. E a Bíblia diz que Abraão, casada com Sara, ele também se envolveu com a sua empregada, que era uma egípcia. E nesse período de envolvimento de Abraão com Agar, Abraão tinha 86 anos de idade, quando nasceu Ismael, que surge os árabes. Agora, Abraão com Sara teve Isaque aos 100 anos de idade e nasce o povo de Israel, que é os hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que depois que morre Sara, a esposa de Abraão, ele casa com Quentura, que dá 6 filhos para Abraão. E a Bíblia diz que quando Isaque nasce, Abraão decide escolher alguém para ficar com o seu filho, para dar prosseguimento à família que Deus falou que seria a grande família que se espalharia em toda a terra. Aí Abraão manda chamar Rebeca para casar com Isaque. E desse relacionamento de Isaque e Rebeca nasce 2 filhos, que é Esaú, que vem dos Edomitas, e Jacó, que é de Israel. E Esaú provavelmente casou com uma egípcia. Agora, Jacó já casou com mulheres da sua linhagem. E Jacó teve 2 esposas, que foi Lia e Raquel. E também Jacó teve 2 concubinas, que ele também casou, que foi a Zilpa e a Bila. E a Bíblia diz que essas 4 mulheres que Jacó teve, elas geraram os 12 filhos que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. Vamos destacar o nome? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná, Gade, Azer, Dan, Naftali, José e Benjamim. Então, nessa cronologia bíblica de Abraão até José, foram aproximadamente uns 300 anos aí, irmãos, chamado período patriarcal, porque José, o filho de Jacó, ele é o que mais se destaca de todos os seus irmãos, então ele é considerado também como um dos patriarcas, né? Então, para fechar essa palavra, quando José, filho de Jacó, morre no Egito, todo o povo de Israel foi morar no Egito. Isso cumpriu aquilo que Deus falou para Abraão, que lá no Egito, alguém ia se levantar e ia levar o seu povo escravizado por 400 anos. Morre José no Egito e a Bíblia diz, lá em Êxodos capítulo 1, versículo 8, que se levantou um rei que não conhecia José e começou a escravizar o povo de Deus por 400 anos. O que eu quero fechar com esta palavra? Deus é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Mas também Deus prometeu que levantaria um que libertaria o seu povo e julgaria aquela nação que subjugou o seu povo. E o povo de Deus sairia com toda a sua fazenda do Egito. Isso se cumpriu. Eu quero liberar uma palavra profética para você esta noite. Deus prometeu alguma coisa para você. Obedeça a sua palavra, permaneça no lugar que ele te deixou. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja no Brasil, não importa se você esteja em Portugal, não importa se você esteja na Irlanda, na Suíça, em qualquer país do mundo, se Deus prometeu alguma coisa na tua vida, tu pode estar até no outro continente. Deus vai cumprir a promessa na tua vida porque ele é fiel. Quem sabe alguém está apontando o dedo para você e diz, você vai morrer nessa congregação de Madeirinha, você vai morrer nesta igreja, você nunca vai ter oportunidade, você nunca vai ser ninguém no ministério, e quem sabe você já tem
as ferramentas na mão. Quem sabe você tem uma chamada ministerial, quem sabe você tem uma vocação para o chamado, mas o homem está te aprisionando, mas o sistema está te aprisionando, mas alguma coisa contrária está te aprisionando. Mas eu quero nesta noite liberar uma palavra profética. Não adianta o sistema, o demônio, o homem tentar te aprisionar. Quando chegar o tempo de Deus, ele vai levantar o profeta certo, que vai libertar você dessa escravidão e dessa prisão, e vai cumprir a promessa. Então eu libero essa palavra profética na tua vida. Não importa o lugar, não importa a igreja, não importa onde você esteja, Deus vai ao teu encontro e irá cumprir a promessa. Abraão estava lá esquecido, numa cidade idólatra, Ur dos Caldeus, e Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu te farei bendito todas as famílias da terra. Aí eu te pergunto, Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa na vida de Abraão? Cumpriu. Então eu quero te dizer nesta noite, Deus vai cumprir a promessa na tua vida, porque fiel é aquele que te chamou. E todos aqueles que diziam para você que você não ia chegar lá, eu quero lhe dizer, você vai chegar lá, porque Deus vai cumprir as promessas na tua vida, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe esta noite, e eu te convido, você que está desviado dos caminhos do Senhor, volta para Cristo, que Deus vai renovar a aliança na tua vida. E você que está esquecido no ministério, você que está passando por uma crise ministerial, eu quero te dizer, os dias estão contados. Deus vai soprar o vento do avivamento e vai restaurar o teu ministério e vai confirmar que Ele levantará os teus pés do lugar onde você está e vai dizer: agora apresenta-te a Israel, porque o teu chamado é assim confirmado pelo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia.